Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao plenário. Está aberta a sessão sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro. Iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa número 123 de 2020, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Sessão solene em homenagem aos 20 anos da Lei da Agricultura Familiar. Essa sessão foi requerida pelos deputados Heitor Chu e deputada Laura Carneiro. Quero saudar a todos e todas, sintam-se à vontade em casa e convido para compor a mesa conosco a senhora Vânia Marques Pinto, que é a presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, o senhor Gervásio Plutinski, presidente da União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias, Unicopas, Marcos Vinícius Dias Nunes, que é o presidente da Confederação de Organizações de Produtores Familiares do Mercosul Ampliado, Coprofam, e também convido para participar da mesa, com muita alegria, o senhor Assis Miguel do Couto, ex-deputado Assis do Couto, deputado federal, que foi o autor da lei, que hoje completa, e nesse período, melhor dito, completa então os 20 anos. Nós temos a confirmação também da ministra senhora Fernanda Machiavelli, mas ela ainda não chegou. Quando vier, vamos convidá-la para fazer parte aqui da mesa, ela que é a ministra de Estado do Ministério de Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. Com muita alegria, eu quero registrar aqui a presença dos colegas deputados Ayrton Faleiro, esse gaúcho que é deputado lá pelo Pará, já foi diretor da CONTAG, muito nos ensinou, e também do colega deputado Elvino Bongás, do Rio Grande do Sul. Convido, em primeiro lugar, a todos e todas para que nós, em posição de respeito, vamos ouvir, cantar o nosso hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um ábaro que ostenta estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Tenho a informação de que temos um vídeo institucional promovido e programado pela nossa CONTAG, e eu peço então à assessoria técnica que possa colocá-lo no ar para que todos possamos socializá-lo. Do nascer ao pôr do sol, o campo brasileiro pulsa trabalho, esperança e dignidade. É da terra que brota o alimento, a cultura, a força e a união de milhões de homens e mulheres que constroem o Brasil todos os dias. Desde o início, os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, as federações estaduais e a CONTAG uniram vozes, sonhos e coragem. Um movimento sindical que nasceu da resistência no campo e se tornou símbolo de conquistas sociais e políticas para o Brasil rural. Foi com luta e mobilização que o movimento sindical conquistou direitos fundamentais, como a Previdência Social Rural, garantindo aposentadoria, auxílio e dignidade a milhões de trabalhadoras e trabalhadores. A reforma agrária continua sendo bandeira central. Lutar pela terra é lutar pela vida, pela produção de alimentos e pela justiça social. O crédito para a agricultura familiar fortaleceu quem vive do campo, impulsionando a produção, a comercialização e o desenvolvimento local. Com o Programa Nacional de Habitação Rural, milhares de famílias conquistaram o sonho da casa própria, construindo moradia digna onde suas raízes estão fincadas. E nas políticas públicas, o movimento garantiu espaços e direitos para mulheres, jovens e pessoas idosas, promovendo igualdade, participação e novas lideranças. Também avançamos nas ações em defesa do meio ambiente, promovendo o uso sustentável dos recursos naturais e o respeito à Mãe Terra. A CONTAG garantiu avanços importantes na educação do campo, como o reconhecimento dessa modalidade como política pública e a defesa das escolas rurais. Fortaleceu o Pronera, ampliando o acesso à alfabetização e à formação básica e superior para trabalhadores rurais. A CONTAG tem se destacado nas políticas internacionais ao fortalecer a agricultura familiar e os direitos rurais em espaços globais. Sua participação ativa na Coprofam e no Mercosul tem ampliado a defesa de políticas públicas regionais, enquanto sua atuação junto à FAO e à ONU contribuiu para a criação da década da agricultura familiar. As conquistas não vieram sozinhas, vieram da força das ruas, das marchas, dos gritos da terra, dos festivais, das plenárias da terceira idade rural e das vozes que ecoaram pelo Brasil. O grito da Terra Brasil, símbolo de resistência e negociação, levou as demandas do campo para o centro das decisões nacionais. A Marcha das Margaridas floresceu como o maior movimento de mulheres da América Latina e tem sido um caminho coletivo de construção de um projeto de sociedade que propõe um Brasil sem violência, onde a democracia e a soberania popular sejam respeitadas a partir de relações justas e igualitárias. O Festival Nacional da Juventude Rural celebra o protagonismo das novas gerações,
fortalecendo a luta por direitos e por políticas públicas que garantam a permanência da juventude no campo, com bem viver. E a Plenária Nacional da Terceira Idade Rural é o espaço da sabedoria e da memória viva de quem construiu a história dessa luta. Cada conquista é uma semente plantada, e o movimento sindical segue firme, cultivando novos sonhos e enfrentando novos desafios. Porque o campo é vida, é resistência e é futuro. Somos milhões de vozes, espalhadas por cada canto do Brasil, construindo uma nação mais justa e solidária. CONTAG, federações e sindicatos, unidos pela força que vem da terra. Muito bem, parabéns à CONTAG por esse vídeo. Queria convidar também o representante do MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, que está conectado diretamente com a nossa agricultura familiar, coordenador Humberto de Melo Pereira, que é do Departamento de Aquisição e Distribuição de Alimentos Saudáveis, da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Quero convidar o colega deputado Ayrton Faleiro para que possa assumir aqui a presidência dessa sessão solene. Bom dia. Deixa eu arrumar a cadeira aqui. Vamos dar continuidade nos trabalhos. Eu quero, ao anunciar o nosso proponente dessa sessão solene, para fazer uso da palavra, falar da nossa alegria de estarmos aqui. Nesse momento que assistimos aquele vídeo, me vi muito ali dentro daquele vídeo, porque eu participei de todo esse processo como sindicalista, inclusive diretor da CONTAG, presidente da FETAG no meu Pará. E hoje, aqui no Congresso, nós temos, eu diria assim, uma trincheira de parlamentares que defende a agricultura familiar, e o Heitor Schuber, que também foi sindicalista no meu tempo, presidente lá da FETAG, Federação lá do Rio Grande do Sul, é um desses parlamentares. Eu faço questão de dizer isso, Heitor, porque você é bom dia e boa tarde e boa noite agricultura familiar. Está no seu DNA, está no seu sangue, está na sua alma a defesa da agricultura familiar. E é muito importante que tenhamos parlamentares como o Heitor Schuber aqui nessa casa. Eu vendo aqui o Assis do Couto, que foi parlamentar e que hoje, de certa forma, é homenageado por ser o proponente da lei da agricultura familiar, há 20 anos atrás. Eu sei o papel que também você cumpriu, e eu estava pensando aqui, se a gente fizer uma pesquisa sobre os principais projetos de lei, sobre os principais programas, ou vindo do governo ou aprovados por iniciativa parlamentar, tem o DNA dos parlamentares da agricultura familiar. Então, de certa forma, Heitor, você nos representa o parlamento que tem esse compromisso com a agricultura familiar. Com a palavra, Heitor Schuber. Muito obrigado, deputado Ayrton Faleiro, que preside essa sessão solene, por extensão, os deputados e deputadas. Saudar com muita alegria aqui também a presidente da CONTAG, a Vânia Marques Pinto, o Gervásio Plucinski da Unicopas, o Marcos Vinícius Dias Nunes da Coprofam, Assis do Couto, nosso colega deputado, que foi o autor desse projeto, que veio regrar um pouco esse tema da agricultura familiar no país, e que hoje nós estamos, portanto, fazendo essa sessão em homenagem a esses 20 anos da Lei da Agricultura Familiar. E eu quero saudar a todos e todas, com muita alegria, companheiros e companheiras de caminhada dessa nossa agricultura familiar. E começaria a minha fala aqui com uma pergunta. Você se alimentou hoje? Se sim,
vamos agradecer aos agricultores que colocaram a semente à terra, cuidaram com muito amor e carinho, tiveram paciência para chegar ao alimento, ao pão nosso de cada dia, que nos alimenta a cada dia. E hoje não estamos apenas comemorando 20 anos da Lei da Agricultura Familiar. Estamos celebrando uma conquista construída por milhares de mãos. Uma conquista que nasceu muito antes da aprovação da lei. Nasceu lá nas nossas comunidades do interior, nos sindicatos, nas cooperativas, nas associações, nas mobilizações e nas marchas de agricultores e agricultoras que nunca aceitaram ser invisíveis. Eu tenho orgulho de dizer que faço parte desta caminhada. Sou agricultor familiar de profissão, conheço essa lida do campo e sei o que significa depender da chuva, acordar cedo todos os dias, trabalhar o ano inteiro, sem ter certeza de quanto vai sobrar no final da safra. Eu vi lá na minha terra natal, no Cerro Alegre Alto, no interior de Santa Cruz do Sul, muito colono vender uma junta de bois ou um pedaço de terra para pagar uma cirurgia de um familiar. Eu fui ver energia elétrica quando eu tinha 9 anos de idade. Minha escola tinha um professor e 4 turmas. Para relatar um pouquinho de como é que era há 60 anos atrás. Por isso, para mim, essa sessão tem um significado muito especial. E a Lei da Agricultura Familiar não criou a agricultura familiar. Ela fez algo muito mais importante. Reconheceu oficialmente quem sempre alimentou o Brasil. E foi esse reconhecimento que permitiu construir políticas públicas fundamentais que temos hoje. O PRONAF, a assistência técnica, a extensão rural, as compras públicas, o PAA, o PENAI, o cooperativismo e tantas outras iniciativas que mudaram a vida para melhor de milhões de famílias. Vivemos em tempos de mudanças profundas, a começar pelas mudanças climáticas, que deixaram de ser um debate acadêmico para fazer parte da rotina das famílias do meio rural. No Rio Grande do Sul, por exemplo, enfrentamos secas históricas, enchentes devastadoras, milhares de famílias perderam produção, máquinas, infraestrutura e muitas delas perderam até a esperança de continuar produzindo. E é justamente o agricultor familiar quem mais sofre. Está na hora de repensar as políticas públicas para que essa nova realidade esteja no nosso cotidiano. Precisamos de um seguro rural que realmente funcione, aperfeiçoar o Proagro, ampliar investimentos em irrigação, captação de água, armazenagem, adaptação climática e gestão de riscos. Outro grande desafio é garantir renda para quem produz. Não basta produzir alimentos, é preciso que o agricultor consiga viver do seu trabalho. Fortalecer a agroindústria, ampliar os mercados, estimular cooperativismo, valorizar os produtos da agricultura familiar, reduzir burocracia, são medidas fundamentais para agregar valor à produção e melhorar a renda das famílias. Também precisamos olhar com carinho especial para a nossa juventude. A juventude é o presente e é o futuro da agricultura familiar, e a agricultura familiar depende deles. Nenhum programa será suficiente se os nossos filhos e netos não enxergarem perspectiva de permanecer no campo. É preciso oferecer conectividade, educação, inovação, crédito, assistência técnica, energia trifásica, condições para empreender na propriedade. O jovem precisa acreditar que pode construir seu projeto de vida sem abandonar as suas raízes. Da mesma forma, precisamos reconhecer o protagonismo das mulheres rurais. As mulheres sempre sustentaram a agricultura familiar com trabalho, organização e muita dedicação. Valorizar sua participação,
ampliar sua autonomia econômica e fortalecer seu acesso a políticas públicas é fortalecer toda a agricultura familiar. Também quero destacar a importância da pecuária familiar para o desenvolvimento do nosso país. São centenas e centenas de famílias que vivem da produção do leite, da criação de bovinos de corte, de ovinos, caprinos, suínos, aves, atividades que garantem renda, movimentam a economia dos pequenos municípios e mantêm as famílias no campo. A pecuária familiar é sinônimo de trabalho diário, sem descanso, de dedicação durante todos os dias do ano. Por isso, precisa ser valorizada com políticas públicas específicas. Crédito adequado, assistência técnica, sanidade animal, acesso à inovação, incentivo à agregação de valor e remuneração justa para quem produz. Fortalecer a pecuária familiar é fortalecer a segurança alimentar, gerar desenvolvimento regional e reconhecer o papel de milhares de produtores que ajudam a abastecer o Brasil com alimentos de qualidade. Mas nós precisamos também falar de desenvolvimento rural. Existem regiões diferentes de outras regiões. E as políticas públicas precisam chegar também com um dinamismo diferente, uma distribuição de renda, maior segurança alimentar nas comunidades pequenas, mais distantes e muitas vezes menos abastadas e que precisam de apoio e de socorro. O fortalecimento da agricultura familiar não beneficia apenas quem vive do campo, beneficia toda a sociedade. Movimenta a economia desses pequenos municípios e contribui para reduzir as desigualdades regionais. Por isso, defender a agricultura familiar nunca foi apenas defender uma categoria, é defender um projeto de desenvolvimento e soberania do Brasil. É defender quem produz alimentos, sim, mas também a ocupação do território, a preservação ambiental, o emprego, a renda e a qualidade de vida no interior. E é por isso que sigo aqui, todos os dias, lutando por crédito com juros justos, lutando por um Pronaf cada vez mais forte, defendendo a assistência técnica, a renegociação das dívidas quando as famílias são atingidas por tragédias climáticas. Também reduzir a burocracia que tantas vezes impede o agricultor de acessar seus direitos e lutando para que a agricultura familiar seja tratada como prioridade permanente do Estado brasileiro e não apenas uma pauta em momentos de crise. Por isso e por muito mais, e vou dispensar aqui falar dos números, do nosso tamanho, dos 70% de produção que já estão intrínsecos ao processo, que nós estamos reunidos nessa sessão solene da Câmara dos Deputados, quando chega aqui, e eu quero saudar com muita alegria a senhora Fernanda Machiavelli, ministra do Estado do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar MDA, seja bem-vinda, sinta-se saudada, acolhida nesse recinto, onde foi lapidada essa lei, apresentada pelo colega deputado Assis do Couto, do Paraná, que tem as suas raízes na agricultura familiar, lá no Rio Grande do Sul. Eu sei, lá do Grotão, que seus pais saíram, no município de Nova Palma, naquela região da Quarta Colônia, que quando alguém tinha 10 ou 15 hectares era quase um fazendeiro, tudo minifúndio e todo mundo trabalhando, produzindo e gerando emprego, gerando renda, com muita alegria para a nossa gente lá da colônia, que preserva a família, que preserva a fé, que vai na igreja, que reza para que chova. E é com esse espírito que eu também quero saudar aqui o padre Luiz do Couto, que é nosso deputado federal lá da Paraíba, que também nos ajuda muito nessa frente parlamentar. Quero, portanto, concluir saudando, cumprimentando, felicitando e chamando ao trabalho, porque 20 anos dessa lei significa muito, mas precisa significar também a renovação do nosso compromisso,
compromisso de construir políticas públicas cada vez mais modernas, integradas e capazes de enfrentar os desafios desse novo tempo, até porque o consumidor está mudado, o consumidor quer outros produtos, porque cuidar da agricultura familiar é cuidar da segurança alimentar do Brasil, é cuidar do desenvolvimento regional, é cuidar das pessoas. Viva a agricultura familiar do Brasil e que os brasileiros a abracem com muito amor e carinho. Muito obrigado. Obrigado, deputado Heitor Schuch, nosso líder da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar. Como já foi anunciado por ele, mas oficialmente convidamos a ministra Fernanda Machiavelli para compor a mesa dos trabalhos. Ministra, seja bem-vinda. Eu peço uma salva de palmas. Primeira mulher a ser ministra do MDA. Uma salva de palmas à ministra, que está fazendo um belo trabalho. Eu devolvo a palavra aqui para o Heitor, já que ele é o proponente dessa sessão solene. Por gentileza. Muito obrigado, colega deputado Ayrton Faleiro, nessa parceria que nós temos na Frente Parlamentar, vamos nos ajudando. E eu quero então passar a palavra agora para quem representa os homens, as mulheres do campo, das águas, da seca, das florestas, essa gente simples, humilde, que sofre, mas que nunca perde a fé e que está sempre junto com o movimento sindical, nos pequenos municípios, nos nossos sindicatos, nas federações. Vânia Marques Pinto, por gentileza, o microfone está à sua disposição. Vamos iniciar os pronunciamentos dos convidados nesta solenidade que homenageia os 20 anos da Lei da Agricultura Familiar. Essa lei foi sancionada em 2006. Bom dia a todas, a todos. Minhas saudações a essa mesa. Quero aqui cumprimentar o deputado Heitor Schuch, proponente dessa sessão, que também é agricultor familiar, presidiu a Federação do Rio Grande do Sul durante um bom período. Cumprimento também o deputado Assis pela sua iniciativa há 20 anos atrás de ser proponente dessa lei tão importante para a agricultura familiar. Cumprimento a nossa ministra, Fernanda Machiavelli, que também é uma militante da agricultura familiar. Cumprimento o Marcos, que é o atual presidente da Coprofam. Cumprimento aqui o Gervásio e o Humberto e cumprimento todos e todas dessa mesa. E faço meus cumprimentos especiais a cada agricultor, a cada agricultora familiar que está no campo produzindo o seu alimento para poder chegar na mesa de brasileiros e brasileiras. Sabemos a importância da agricultura familiar para a economia do nosso país, para a segurança alimentar da família, das famílias brasileiras e, sem sombra de dúvidas, comemorar 20 anos da Lei da Agricultura Familiar é também comemorar uma categoria que fortalece o Brasil e que, a partir dessa lei, sai de um processo de invisibilidade, porque até a criação da lei, éramos chamados de pequenos produtores e as políticas públicas não chegavam para a gente como começaram a chegar a partir da criação dessa lei. Sabemos que temos 30 anos do PRONAF e que se tornou lei no ano passado, se torna lei o PRONAF, ela também é uma lei muito importante, mas temos convicção de que foi a partir da Lei da Agricultura Familiar que podemos dizer que as políticas públicas foram melhor formuladas para chegar a nós, agricultores e agricultoras familiares, para fortalecer as organizações do campo, fortalecer as cooperativas e associações, e aí temos muito que comemorar, temos um PRONAF, temos um PAA, temos um PENAI, que são políticas
fundamentais para o nosso país e, sobretudo, para a agricultura familiar. E não podemos falar em um campo apenas da perspectiva de quem produz alimentos, porque as pessoas que vivem no campo, nas florestas e nas águas, essas pessoas produzem sim os alimentos. Elas são responsáveis pela produção, mas também pela reprodução da vida. E entendemos que esse espaço, esse território, é lugar de bem viver, é lugar de gente. E por isso que todas as políticas públicas articuladas, pensando desde a produção do crédito, da assistência técnica e extensão rural, mas também perpassa pela educação do campo, que é fundamental, pela saúde, pela habitação. É um conjunto de políticas sociais, de conjuntos de políticas agrícolas que fazem com que nós, agricultores e agricultoras familiares, podemos permanecer no nosso território. E quando a gente olha para os números e para a evolução do nosso país, nós estamos percebendo que esse lugar vem sendo esvaziado. Não esvaziado porque as pessoas não querem permanecer lá, mas pela falta das oportunidades que ainda existem. Avançamos muito. E o MDA tem feito um trabalho para poder fortalecer essas políticas. O MDA também tem a sua parcela de contribuição significativa para a construção dessa lei e hoje responsável para que essas políticas públicas cheguem com mais efetividade para nós, que somos agricultores e agricultoras familiares e que produzimos o alimento que chega na mesa de brasileiros e brasileiras. Não posso deixar de mencionar aqui o papel da agricultura familiar e da sua organização. A CONTAG também teve um papel fundamental para que essa lei fosse efetivada, na organização dos agricultores familiares, dos sindicatos e também na proposição das políticas públicas junto ao governo federal. Então, nós temos um papel social fundamental de organização dessa categoria tão fundamental que é para o nosso país. Nós temos, voltando para o aspecto do campo que vem sendo esvaziado, o principal público que sofre com a falta de acesso ainda é a juventude, porque não tem a oportunidade que outros jovens têm. E para poder finalizar, nós precisamos pensar, sim, em um projeto de desenvolvimento do campo brasileiro, que esse projeto tem que ser sustentável, olhando para as questões ambientais, para a justiça climática, para as questões sociais. Um projeto que pense e que coloque o agricultor, a agricultora familiar, os camponeses e as camponesas no centro desse debate. Um campo com gente e um campo com gente feliz. Muito obrigado, Vânia Marques Pinto, da nossa CONTAG. Dando sequência, vamos passar então a palavra agora com uma voz cooperativista do nosso cooperativismo, Unicopas, Gervásio Plusinski. Por gentileza, presidente, a palavra é sua. Então, bom dia a todos e todas. Fazer uma saudação aqui ao nosso deputado requerente, deputado Heitor Chu, parabenizar pela iniciativa, ao deputado Ayrton Faleiro, a nossa ministra Fernanda Machiavelli, tem demonstrado muita garra na condução do nosso ministério. Parabenizo pelo seu trabalho. Humberto, que está aqui representando o MDS, nossa companheira Vânia, que está aqui da CONTAG, essa entidade tão importante para a agricultura familiar, ao Marcos Vinícius e, por fim, ao nosso ex-deputado Miguel Assis do Couto, que é o responsável por essa comemoração que a gente está fazendo hoje aqui dos 20 anos. Queria dizer, Assis, que, assim como o Heitor falou, eu também ia na escola onde tinha uma professora para 4 séries, vivi a mesma coisa que o Heitor viveu. E dizer que, eu acho que começar falando que o grande mérito do tema da lei da agricultura familiar é que a gente conseguiu mostrar para a sociedade que a agricultura não é tudo igual. Nós passamos anos e ainda hoje a gente ouve muita gente dizendo, não, mas a agricultura é tudo igual.
a gente vê que não é tudo igual. Que agricultor familiar tem uma relação totalmente diferente com a propriedade, ele tem uma relação totalmente diferente com a comunidade que ele vive. Nosso agricultor familiar, ele é o responsável pela produção de alimentos, né? O grande produtor de alimentos no Brasil é o nosso agricultor familiar. O nosso agricultor familiar, ele tem um compromisso com o meio ambiente. Pode pegar lá aí numa comunidade lá do interior, que eu também fui agricultor, né? A gente sabe que todo agricultor tem a sua reserva ambiental, ele não desmata na beira do rio, da fonte, ele faz reflorestamento, ou seja, o agricultor familiar tem esse diferencial de ele ter esse compromisso também com o tema ambiental, que é o tema que tanto a gente discute, principalmente quando fala aqui do Rio Grande do Sul, né? Que a gente tem lá, um ano é seca, no outro ano enchente, daqui a pouco 2 enchentes num ano só. Então a gente precisa tratar esse tema com muita seriedade. Então acho que a agricultura familiar realmente é um espaço importantíssimo que a gente conquista. Podia citar aqui alguns avanços importantes, já foi citado aqui, o PENAI, o PA, Plano Safra da Agricultura Familiar, faz uma diferença enorme na vida dos nossos agricultores. O Coopera Mais ministra o Mais Gestão, o Terra Mesa, programas que vieram agora nesse último governo, né? O Pronaf, que são temas fundamentais para que a gente possa fortalecer essa nossa agricultura familiar. Mas eu também quero trazer um pouco essa importância desta organização, né? Presidente Vânia, quando você fala aí do trabalho da CONTAG, a gente não consegue imaginar a agricultura familiar forte se ela não estiver organizada. Então, acho que tanto a organização sindical quanto a organização cooperativista, ela precisa estar na nossa pauta do dia a dia, do governo, do Congresso, porque a agricultura familiar, sem organização, repito, ela não é forte. Ela é forte porque ela está organizada. E essa organização é que faz toda a diferença no dia a dia dos nossos agricultores. E aí eu acho que, quanto Unicopas, né, a gente tem um grande desafio aqui. A Unicopas é a junção a representação da Unicafes, da Unisol, da Unicrab, do pessoal da reciclagem, né? E a gente tem um grande desafio nesse nosso cooperativismo. Nós já conseguimos ter um espaço próprio da agricultura familiar dentro do tema da agricultura, do agronegócio, da agropecuária. Mas a gente precisa avançar para um espaço também do cooperativismo solidário. E para isso, inclusive, amanhã, né, do cooperativismo solidário. Obrigado. Muito obrigado, Gervásio Plucinski, que falou aqui em nome da Unicopas. Eu quero saudar também aqui a presença do deputado Welter, do Paraná, deputado Luiz do Couto, padre Luiz do Couto, lá da Paraíba, e convidar ao microfone, em nome da Coprofam, o Marcos Vinícius Dias Nunes, que está aqui conosco. Enquanto ele vai ao microfone, eu saúdo com alegria a presença também da Sandra Bonetti, que é secretária de Meio Ambiente da CONTAG, professor Vilmar Tomé, ex-reitor da Unisc, lá no Rio Grande do Sul, Mariana Pires de Léo, que é da Natura, também o Igor Baran, que é também da Natura, que tem uma relação direta com a nossa agricultura familiar, principalmente do norte do Brasil, a Giovana Yuli e o Nauro Júnior, que são representações do Estado do Rio Grande do Sul, que nos brindam com a presença. Marcos, a palavra é sua, por favor. Ok, deputado. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer aqui pelo convite e cumprimentar todos da mesa, em especial aí a você, deputado, por promover esse momento tão importante.
E cumprimentar aqui as duas mulheres, a nossa ministra do MDA, que é a primeira mulher aí que assumiu o MDA, e também a nossa presidente Vânia, que também foi a primeira mulher a assumir a CONTAG. Então, acho que esse é muito importante nesse processo de construção das políticas públicas para a agricultura familiar. E na pessoa dessas três pessoas, eu gostaria de que todos da mesa se sentissem cumprimentados. Queria iniciar dizendo que meu nome é Marcos, né? Eu sou agricultor familiar também, sou de uma cidade que se chama Jordânia, lá em Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, e nas falas anteriores eu fiquei me sentindo, né? Porque quando se iniciou a lei ali, quando foi promulgada, eu estava como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e foi justamente quando as políticas públicas para a agricultura familiar elas crescem e começam a se desenvolver. E nesse momento que eu estou como presidente da Coprofam, que é uma confederação aqui da região do Mercosul, que aglutina 10 organizações, né, a nível nacional em 7 países, é um desafio e, ao mesmo tempo, para nós é uma construção, sabe, ministra? De a gente ter hoje o Brasil, e eu sinto muito orgulho disso, de a gente ter avançado muito nas políticas públicas para a agricultura familiar. E aí, quando a gente pega outros países que têm, inclusive, utilizado a exemplo do que o Brasil faz hoje, para que essas políticas possam se expandir, para que essas políticas possam chegar para todos. E aí eu diria que um dos maiores desafios nossos hoje é que existe política para a juventude, para as mulheres, o PA, o PRONAF, e aí talvez o desafio nosso hoje é a gente universalizar essas políticas, é chegar para todo mundo. E aí, com certeza, a gente vai conseguir isso, e isso é um processo a longo prazo. Esperamos que, para os próximos 4 anos, a gente consiga ter o Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque ele foi tirado de nós, nos retornou, e a gente quer que ele permaneça, porque ele permite dar voz à agricultura familiar, ele permite que os nossos agricultores familiares tenham acesso, tenham voz e tenham direitos. E, neste sentido, quanto organização da região Mercosul, dizer que tem um espaço também que é muito importante, que é a REAF. Talvez seja um dos únicos espaços que você tem a participação da sociedade civil organizada e também do poder público, do governo. E, nesse processo, muitas políticas públicas foram construídas e conquistadas, né? E eu queria lembrar, inclusive, um companheiro que acompanhou toda essa história, que foi Alberto Brock. Então, assim, dizer desse momento, dessa promulgação, desse completar 20 anos, né, já está de maior, né, já passou dos 18 anos, mas que a gente precisa continuar a nossa luta, porque talvez o desafio maior não é conquistar tudo isso, mas é fazer com que estas conquistas, elas se consolidem e permaneçam, para que todas as pessoas que estão no campo possam ter direito às políticas públicas, aí seja ela assistência técnica, seja ela acesso à terra, seja ela a comercialização através dos mercados institucionais, que talvez a gente puder pensar. E aí, para poder ir fechando, dizer o seguinte, um dos desafios que nós temos hoje no campo é a sucessão rural. Nós temos avançado nas políticas para as mulheres e elas é responsável hoje pelo protagonismo, pelo processo de comercialização da produção de alimentos, mas a sucessão rural ela é muito estratégica hoje para o campo. E se nós formos olhar o campo e a cidade, a cada vez que passa, eles se aproximam. E ter a juventude como protagonista, como produtor de alimento, é muito importante. E aí eu vou falar quanto Coprofam, que é um desafio para nós, de fazer isso não só em um país ou outro, mas como que a gente constrói essas relações a nível de outros países. Porque talvez um dos desafios que nós temos no Brasil não é diferente no Uruguai, no Paraguai, na Argentina. E o momento que nós estamos vivendo hoje, ele é muito desafiador. E nós esperamos que a gente, assim como a gente avançou e queremos continuar avançando no Brasil, a gente consiga retornar e conquistar outros espaços em outros países, assim como o Brasil avançou nas políticas públicas para a agricultura familiar. Meu muito obrigado. Muito obrigado, Marcos Vinícius Dias Nunes, da Coprofam. E agora vamos ouvir o MDS, Humberto de Melo Pereira, que está aqui.
ministério parceiro da agricultura familiar, nessas questões de alimentação escolar, merenda, também o PAA, aquisição de alimentos, que é tão importante para quem produz. A palavra é sua. Muito bom dia a todos e a todas. Quero, em nome do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, o MDS, na pessoa do ministro Wellington Dias, da nossa secretária de Segurança Alimentar e Nutricional da CESAM, Lilian Rahal, cumprimentar a todos e dizer da importância da celebração deste dia, né, que celebra os 20 anos da lei que cria a Lei da Agricultura Familiar. Há 20 anos atrás, deputado Heitor, estava aqui no Palácio do Planalto, né, com o presidente Lula, na sanção da lei, né, que criou a categoria de agricultor familiar. Quero dizer a todos que compõem a mesa, em especial a presidente da CONTAG, Vânia, a nossa ministra, Fernanda Machiavelli, do MDA, o quanto, para nós, que vivemos esse período de transformação da agricultura familiar, né, foi importante ter esse balizamento com a lei, né? E venho aqui trazer um abraço, né, de toda a equipe do MDS, né, àqueles que lutaram para concretizar esse sonho de transformar o Brasil num país de referência a nível mundial, ministra Fernanda, nas políticas públicas para a agricultura familiar. Eu que sou extensionista do sistema Emater, né, há 20 anos atrás, na vice-presidência da Asbraer, então na Agraer do Mato Grosso do Sul, sou servidor de carreira lá e vim compor há pouco tempo a equipe aqui da CESAM, da secretária Lilian Rahal, para coordenar o programa de aquisição de alimentos, né, do governo federal. E temos muita clareza de que o que está sendo feito a nível de Brasil com as políticas públicas para a agricultura familiar é referência para o mundo, né? E essa casa, né, o Congresso Nacional, teve um papel importante ao transformar em lei aquilo que a gente, ao longo de uma vida, né, eu sou filho de agricultor familiar, né, fui criado na roça, depois tivemos a oportunidade de fazer um curso técnico, uma escola agrícola, depois adentrar uma instituição como uma Emater, que muito nos orgulha para os extensionistas brasileiros, né? A gente tem clareza do quanto que é importante chegar às políticas públicas para os nossos agricultores familiares, né? Eu ouvi aqui atentamente a fala da nossa presidente da CONTAG, né, do representante da Unicopas. Nós sabemos que esse segmento precisa de um olhar diferenciado, né? O PRONAF já se transformou em lei, né? O PAA precisa desse olhar também para que a gente, juntos, MDS, MDA, né, possamos cada vez mais fazer com que esse tratamento de forma diferenciada para aqueles que mais precisam possa estar chegando ao campo brasileiro, né? E quero, ao finalizar, dizer que a gente tem muito orgulho, né, de estar trabalhando e fazendo com que essas políticas públicas cheguem para a nossa agricultura familiar brasileira. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite, foi uma satisfação, uma emoção estar aqui com vocês, né, deputado Heitor, transmita aos pares, aí o deputado Ayrton Faleiro, né, eu quero... Ontem, quando a secretária Lilian Rahal pediu para que eu viesse aqui, eu fiz uma ligação para o ex-deputado João Grandão, que foi relator da lei que criou o PAA. E ele falou: Humberto, o relator da lei da agricultura familiar foi o meu colega
Assis Couto, do Paraná. Um grande abraço, deputado, o senhor está aqui. Eu quero lhe dar um abraço em nome do deputado, ex-deputado João Grandão. Um abraço a todos. Muito obrigado, Humberto de Melo Pereira, do MDS. Fazer um pedido ao senhor reforçar o orçamento da União para os próximos anos, a gente poder ampliar cada vez mais os programas que estão aqui. Eu quero convidar agora para fazer a sua fala o autor da lei, deputado, ex-deputado, semi-deputado Assis Miguel do Couto, que é lá do Paraná, que está aqui conosco. Enquanto ele vai ao microfone, 1 minuto para o deputado Gaguin fazer um registro. Presidente, senhor presidente, é uma grande honra. Eu fiz questão de vir nessa sessão, sair do Tocantins essa madrugada. Eu tive a oportunidade de parabenizar o deputado Assis por essa magnífica lei. E eu tive também, senhor presidente, a honra de apresentar dentro desse projeto o projeto de lei 5826 de 2019, que se transformou na lei 14.828 de 2024, já sancionada pelo presidente da República. Essa lei aonde inova essa lei de 20 anos, na questão da tecnologia, na questão dos incentivos, na transferência de conhecimento tecnológico para essa lei importante que é do deputado Assis. Então, a gente fez com que a modernização sustentável também, que é importante, e isso faz com que a mecanização técnica possa fazer com que os nossos agricultores, os pequenos produtores da agricultura familiar, eles possam ter a produção, mas olhando o meio ambiente. Então, foi assim, sensacional. Isso, eu estou falando em mais de 4 milhões de pequenos produtores da agricultura familiar. No nosso Tocantins, eu estou falando mais de 200 mil agricultores familiares, onde tem o dinheiro dos bancos, o dinheiro do governo federal, e a gente está trabalhando no orçamento ainda esse ano para, Assis, colocar recursos. Eu estou na CMO de novo, colocar recursos para as pessoas da agricultura familiar, que é tão importante para o país. Então, a agricultura familiar hoje é um dos projetos mais importantes do país. Parabéns, e eu me sinto honrado de ter dado essa contribuição nossa para esse projeto tão importante para o Brasil. Muito obrigado aí ao presidente. Obrigado, deputado Gaguin, pela sua contribuição. Quero saudar aqui também a presença da deputada Érica Cocai, aqui do DF. E agora quero passar a palavra ao deputado Assis do Couto, ele que apresentou aqui no ano de 2004 o projeto de lei 3952, que levou 2 anos de tramitação até se transformar na lei 11.326 de 2006, onde estabelece os conceitos, os princípios e a instrumentalização para a formulação das políticas públicas da agricultura familiar, dos silvicultores, dos aquicultores, extrativistas e pescadores, essa grande lei que nós temos hoje no Brasil. Deputado, semi-deputado Assis do Couto. Obrigado, presidente Heitor Chu, presidente dessa sessão solene. Uma saudação também a todos os deputados e deputadas presentes. Não vou citar cada um para poupar aqui o tempo, mas minha saudação a todos, dos diferentes partidos políticos, porque a agricultura familiar, acima de tudo, precisa ajudar a desenvolver o rural brasileiro, e ela precisa se relacionar com todas as forças políticas. Inclusive, deputado Heitor, quando eu vim aqui, me passou um filme pela cabeça, porque eu fiquei 16 anos nesta casa, e eu nunca usei a tribuna deste lado aqui. E hoje eu fico assim meio, se eu vou lá, eu vou aqui, né, nessa tribuna de cá, mas estamos aqui, ainda estamos aqui. Quero deixar aqui também uma saudação à mesa, ao deputado que antecedeu o Ayrton Faleiro, meu conterrâneo lá do Paraná,
a senhora Fernanda Machiavelli, que é ministra de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Humberto de Mello, que aqui representa o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Vânia, que representa as organizações, em especial a CONTAG, meus cumprimentos, Vânia Marques Pinto, Gervásio, meu colega de fundação do Sistema Cressol e de tantas cooperativas por esse sul e por este país, hoje aqui também representando a Unicopas, as cooperativas de economia solidária, Marcos Vinícius, que representa aqui a Coprofam, um abraço ao Alberto Brock, e também a todos e todas que estão presentes nesta sessão. Eu quero pedir a vocês um pouquinho, talvez mais de tempo, porque eu também vou um pouco devagar, não sou muito apressado, mas eu tenho aqui algumas informações, mas algumas mensagens que eu quero deixar para vocês. Primeiro, eu retorno hoje a essa tribuna com um sentimento de gratidão pela oportunidade que tive de estar aqui por alguns anos, mas também de preocupação com a situação atual e o nosso futuro. Há exatamente 20 anos, essa casa aprovava a Lei 11.326 de 2006. Esta lei é da agricultura familiar e aí talvez esteja uma dificuldade de interpretação e de concepção, e empreendimentos familiares rurais. Vai para além da agricultura familiar, ou seja, a agricultura familiar é empreendedora por natureza. Então, essa questão está lá na ementa da lei. Já na época, a gente tinha esta visão de que a agricultura familiar caminharia para um empreendedorismo, né? Mas eu nunca considerei a conquista uma vitória pessoal. Por isso que estamos aqui com essa mesa de autoridades que são os verdadeiros responsáveis pela lei. Ela pertence a milhões de agricultores familiares e ela é um patrimônio da sociedade brasileira. Por isso, celebrar 20 anos exige mais do que comemorar, exige memória, exige um balanço honesto, exige uma interpretação clara e profunda dos desafios atuais. É preciso comemorar o que conquistamos, mas reconhecer o que perdemos. E, principalmente, olhar para o futuro com a esperança de uma nova colheita e a força de defender aquilo que ainda nos resta. Permitam-me olhar um pouquinho o passado. Sou agricultor familiar, neto, bisneto, e não vou repetir aqui o que outros colegas meus já falaram. Mas conheci Brasília em 1987. Já fazem alguns anos. Não vim aqui fazer turismo, vim aqui reivindicar direitos na Constituinte de 88. Caminhamos muito por essa esplanada. Muita coisa se conquistou, muito importante. Nós conquistamos o direito à propriedade da agricultura familiar, que está na Constituição, que hoje querem tirar com a alienação fiduciária, os agentes financeiros. Nós conquistamos a aposentadoria, que lutamos tanto para defender aqui. Enfim, conquistamos muitas coisas. De 1988 até 2013, eu andei muito nessas esplanadas, eu vim muito aqui, para que pudéssemos criar o PRONAF, e aí a CONTAG, a gente estava junto com a CONTAG, para criar regulamentar a aposentadoria e outras atividades. No entanto, eu quero falar para vocês aqui, e para o Brasil, que acompanha essa sessão, de 6 desafios importantes. Não vou ler, mas eu vou mencionar eles, que eu acho os mais importantes do momento atual, quando se comemora os 20 anos da Lei da Agricultura, que é preciso reconhecer que o modelo tradicional de gestão da agricultura familiar está esgotado
se esgotando a cada dia que passa. O que é isso? O modelo patriarcal, o modelo informal para os empreendedores familiares rurais está em esgotamento. Nós temos uma enorme dificuldade, já foi falado aqui, dos jovens permanecerem na agricultura familiar. E os jovens atuais e futuros da agricultura familiar não vão ficar nas condições que nós ficamos na agricultura familiar. É um outro momento. E nós não nos atentamos a isto ainda. Por isso, estamos perdendo muitos jovens na agricultura familiar. É preciso entender que a agricultura familiar, de repente, também precisa criar um CNPJ, e a lei permite isso. Fazer uma gestão com governança empresarial e familiar para evitar administrar o empreendimento com o saldo da conta bancária e apenas pelo pai em geral. Isso não faz com que o jovem fique no campo. O segundo aspecto que eu quero tratar aqui, vou deixar esse documento para vocês, quem se interessar. O Sistema Nacional de Crédito Rural, senhora ministra, recentemente se lançou o Plano Safra, né? O Sistema Nacional de Crédito Rural está também em esgotamento. Vive uma mudança estrutural, não é tão conjuntural, não é do momento, mas ao longo dos anos ele vem se transformando num sistema que faz o crédito rural virar apenas um produto de prateleira dos bancos e de alguns sistemas cooperativos de crédito. Não é mais crédito para o desenvolvimento. É preciso atentar para isso, senão os agentes financeiros, o mercado financeiro vai engolir a nossa agricultura familiar e não só a familiar. Terceiro, que também é importante falar numa ferida que hoje é presente na agricultura familiar e precisa ser tratada, assistência técnica e extensão rural. Não é possível, né, fazer crédito sem a assistência técnica, porque é uma armadilha. Não é possível juros altos sem esse endividamento. Se não tivesse juro alto, talvez não tinha tanto endividamento, mas precisa de uma boa assistência técnica. Sem assistência técnica, qualquer projeto de agricultura está abandonado. O quarto ponto é o aviltamento da renda dos produtores. E eu uso muito o exemplo do leite, até porque estou na atividade do leite. As importações, o dumping, e nada se faz. O custo de produção alto, os preços achatados, há uma transferência de renda da agricultura familiar para outros setores, que é preciso enfrentar isso, e é um problema estrutural, não é conjuntural. O quinto, a crise climática. É uma realidade. E quem mais sofre com a crise climática são os agricultores familiares, porque eles moram lá no estabelecimento. É o único patrimônio que tem, que muitas vezes um tornado, uma ventania, uma enchente leva embora, ou uma seca. E é preciso que se faça alguma coisa sobre isso. Não vejo muitos sinais de movimentos da sociedade para enfrentamento de forma estrutural de algo que todo mundo sabe que está aí, está presente. As medidas ainda me parecem muito pequenas. E, por fim, aos nossos dirigentes, o sexto ponto, a questão da organização dos agricultores familiares. Nós percebemos, diante de tudo isso, um enorme silêncio. Ao ver o vídeo da CONTAG, ao lembrar das nossas passagens aqui, o Faleiro falou sobre isso, e muitos que estão presentes aqui, desde os anos 85 para frente. Quanta caminhada, quanta luta, quanta reivindicação. E hoje a gente parece estar silenciando. O silêncio mata. O silêncio não ajuda. Então é preciso a gente se movimentar, indiferente se o governo é aquele que eu ajudei a eleger ou não. É preciso que a agricultura familiar tenha autonomia e independência, como qualquer categoria, para defender as suas reivindicações, os seus interesses. Eu queria dizer sobre isso porque, diante de tudo isso, não falei, mas
Por exemplo, nós temos agora um acordo entre o Mercosul e a União Europeia que começa a entrar em vigor. Nossos agricultores em total silêncio. Agricultor europeu, ele é organizado e bem barulhento. Ele faz o governo, ou seja, do seu lado ideológico ou não, faz o governo trilhar o caminho que defenda os interesses deles. Ou senão levam um esterco para dentro dos órgãos públicos, fecham as estradas, entram na cidade com as máquinas. Cadê os nossos guerreiros que conquistaram tantas coisas? Onde estamos? Por fim, e aqui eu termino mesmo, esses 6 pontos que eu falei, senhora ministra, que aqui está presente, alguns desses elementos já tentei levá-los a algumas autoridades. Primeiro, é preciso regulamentar, atualizar a lei da agricultura familiar 11.326. Só foi feito alguns regulamentos para enquadramento, mas é preciso criar políticas públicas, não precisa mais lei, são decretos, para estruturar políticas para a agricultura familiar. Segundo, promover uma ampla reforma no sistema financeiro nacional. Vejo até que o Conselho Monetário Nacional não tem mais legitimidade para sozinho tomar decisões sobre o crédito rural no Brasil. Vi exemplos recentes e nós, lamentavelmente, podemos estar vivendo o que vivemos nos anos 1980. E parece que não aprendemos a lição. Endividamento, muito dinheiro público para renegociar dívida, por falta de elementos práticos, concretos, estruturantes para o crédito rural. Terceiro, construir um sistema nacional de assistência técnica e extensão rural. Nós temos um projeto, o 4511, que é de um senador do Tocantins, estava aqui o Gaguin, que precisa ser votado para estruturar um sistema nacional com recursos para assistência técnica. Inclusive recursos esses do próprio Plano Safra, que dariam milhões de reais para uma boa assistência técnica. Esqueci de citar aqui, na questão da reforma estruturante, aprovar aqui um projeto, inclusive, do Elton Welter, e tem outros projetos do senador Flávio Arnes, que eu ajudei a construir esses projetos no ano passado, retrasado, para reorganizar o sistema financeiro e acabar com a malfadada alienação fiduciária. Quarto ponto, programas estruturantes, inclusive a questão do leite. Estruturar um sistema nacional, e tem um projeto número 20 de 26 parado nas gavetas do Senado para a estruturação do leite. Quinto, desenvolver um sistema de proteção sobre a questão dos efeitos climáticos e, por fim, fortalecer a organização dos agricultores, e aí a questão é muito mais complexa. Para concluir, senhor presidente, sei que já passei o tempo, mas deixo aqui uma mensagem de que, sim, nós temos que comemorar esses 20 anos, mas a nossa geração já fez bastante. E o desafio que fica aqui é o que será os próximos 20 anos se nós não tomarmos consciência da realidade e dos desafios colocados hoje. Não quero estar aqui apenas ser lembrado como autor, mas eu quero estar aqui como alguém que ajude a gente a dar passos mais largos e passos mais seguros, porque, do contrário, a gente pode ficar falando de agricultura familiar e ela vai deixando de existir e daqui uns dias não temos mais para quem falar. Um grande abraço, muito obrigado e até, talvez, uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Assis do Couto, parabéns. O senhor fala com muita propriedade, justo estar aqui no nosso meio. Eu tenho aqui a inscrição de 7 deputados, que eu gostaria de dar 3 minutos para cada um, mas já que essa tarefa é meio difícil para mim, eu quero convidar o deputado Welter para vir aqui assumir a presidência e distribuir a palavra, até porque na nossa frente parlamentar ninguém faz nada sozinho.
Enquanto o Welter vem aqui para assumir, o primeiro inscrito é o deputado Ayrton Faleiro, lá do Pará. Depois ela fecha. Senhor presidente dos trabalhos, deputado Heitor Schub, seu nome cumprimento todos os colegas, a Vânia da CONTAG, os integrantes da mesa, e um cumprimento especial para a nossa ministra Fernanda Machiavelli. Sem agricultura familiar forte, não teremos um Brasil soberano e democrático, inclusive no que se refere à soberania alimentar. Senhor presidente, eu quero trazer aqui um reconhecimento aos avanços que tivemos, inclusive a importância estratégica dessa lei para darmos um tratamento com políticas e programas diferenciados para a agricultura familiar. Essa lei oficializa uma realidade de reconhecimento que nós temos duas agriculturas no Brasil. A agricultura empresarial, que inclusive prioriza a venda para os mercados externos, e ela é muito importante para o Brasil, mas temos a agricultura familiar, que prioriza a produção de alimentos para o consumo nacional e que tem uma relação excelente e harmônica com a natureza. Eu acho que esse foi o principal objetivo dessa lei, porque agora, tanto nós no parlamento como o governo pode estabelecer e criar programas diferenciados, né, Elvino Mogaes, para esse segmento. Acho que nós temos um desafio de desburocratizarmos o que já foi criado, a exemplo do Plano Safra, a exemplo do Pronaf e assim por diante. Mas eu queria ressaltar aqui que se a gente quiser consolidar a agricultura familiar nesse país, ministra, tem que incentivar, temos que aumentar o orçamento, uma fatia do orçamento, inclusive para aquisição de terra, porque nós precisamos fazer, Padre João, que o acampado vire assentado de reforma agrária e que o assentado vire uma família de agricultores familiares consolidada. Então, esse é um desafio que eu coloco. Coloco como desafio também, nós precisamos que o PAC, o próximo PAC, tenha um olhar diferenciado para a infraestrutura da agricultura familiar. Por que não pensarmos ter um componente do PAC que ajude nas estradas municipais, na estruturação das políticas de desenvolvimento da infraestrutura do meio rural? Mas também quero chamar a atenção aqui. Precisamos evoluir no que se refere à reforma tributária. O agronegócio hoje tem 30 segundos. Tem isenção fiscal. A agricultura familiar, para ela aumentar sua produção de alimento, para continuar as suas práticas compatíveis com o meio ambiente, produzindo alimentos saudáveis, precisa ter uma política diferenciada no que se refere à questão tributária. Eu tive uma reunião com uma cooperativa lá em Santarém essa semana, a Copetra, e eles me pediram, pelo amor de Deus, deputado, elabora um projeto de lei para a gente ter também isenções fiscais, porque nós estamos pagando na polpa do cupuaçu quase 10% de imposto. Assim a gente não aguenta, o preço da energia a gente não aguenta. Então tem que ter uma política diferenciada também, vamos tratar disso com a Fazenda. No mais, viva a agricultura familiar que produz alimentos e cuida do meio ambiente. Obrigado. Obrigado, Ayrton Faleiro, esse deputado do Pará, que é muito atuante na agricultura familiar. Muito obrigado. Agora passo a palavra para a nossa eminente ministra Fernanda Machiavelli. Depois, na sequência, falará o deputado gaúcho Elvino Bongás, que é um grande interlocutor da roça, como se diz lá no interior do Paraná. Acho que está melhor, né? Que assim ele consegue. Bom dia para todas, bom dia para todos. Quero cumprimentar o deputado Heitor Schub, que é presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar e proponente dessa sessão. Quero cumprimentar o deputado
Elton Welter, que está aqui presidindo esse momento da sessão. Também cumprimentar o deputado Ayrton Faleiro, presidente do Núcleo Agrário, e ele que completa esse núcleo 35 anos. Sem ele, não teríamos tantos avanços importantes para a questão agrária, agrícola e para a agricultura familiar do nosso país. Cumprimento também o Padre Luiz Couto, deputada Érica Cocai, deputado Padre João, deputado Bongás, que são lideranças que defendem a agricultura familiar neste parlamento. Hoje, e especialmente as lideranças da sociedade civil que estão aqui presentes, a senhora Vânia Marques, presidente da CONTAG, o Gervásio Plucinski, que preside a Unicopas e uma trajetória muito importante no cooperativismo do Brasil, Marcos Vinícius, presidente da Confederação de Organizações de Produtores Familiares do Mercosul Ampliado, a Coprofran. E faço uma saudação especial também ao deputado Assis do Couto, ele que foi fundamental para que nós pudéssemos ter hoje uma lei que é referência para o mundo, autor da Lei da Agricultura Familiar. Senhores deputados, deputadas, todos aqueles que participam desse momento, dessa sessão solene, esse é um momento de celebração. São 20 anos que o Brasil tem uma lei da agricultura familiar. Há 20 anos, o Estado brasileiro olha com um conjunto de políticas públicas para fortalecer os homens e mulheres que trabalham na produção de alimentos do nosso país. De acordo com o censo de 2017, são 4 milhões de famílias que se dedicam para a atividade rural em estabelecimentos rurais que têm até 4 módulos fiscais, a categoria definida para o enquadramento na lei da agricultura familiar. Mas é muito mais do que o tamanho da propriedade. A gente está falando de uma forma de conduzir a gestão, de conduzir o processo de produção, de convívio com a comunidade, de convívio com a terra, de cuidado com os recursos naturais, de cuidado com a nossa biodiversidade. A agricultura familiar, ela está voltada para a produção dos alimentos que abastecem as famílias brasileiras. Só no programa de aquisição de alimentos são mais de 400 variedades de alimentos que são ofertados pela agricultura familiar. No Pronaf, hoje, nós financiamos mais de 2 milhões e 400 CPFs, agricultores e agricultoras diferentes que financiam a sua produção, se dedicando para a atividade agrícola. São muitos desafios, sem dúvida, que os agricultores e agricultoras familiares ainda enfrentam. Mas há 30 anos foi criado um ministério para olhar para a questão fundiária e para a questão da agricultura familiar. 20 anos atrás, uma lei foi instituída, que é celebrada hoje. O governo do presidente Lula, nos seus 2 primeiros mandatos, consolidou um conjunto de políticas públicas para fortalecer os homens e mulheres do campo. Do Pronaf ao PAA, passando pelo PNAE, que hoje compra 45% da oferta da alimentação escolar da agricultura familiar, até chegar hoje no seu 3º mandato, quando foi criada uma nova geração de políticas públicas. Terra Mesa, Quintais Produtivos, Coopera Mais Brasil, Florestas Produtivas, a Ter Mais Gestão e tantas outras ações que marcam esse novo momento. Sem dúvida, a agricultura familiar ela enfrenta muitos desafios. As questões climáticas hoje são uma realidade que se sobrepõe, que se impõe para as nossas famílias. A gente está falando de estiagens mais frequentes, de chuvas intensas, e esse ano não será diferente. A meteorologia aponta que nós vamos ter um El Niño muito forte esse ano. Quer dizer que vamos ter chuvas mais fortes no sul e menos chuvas, estiagem no norte e no nordeste. E, mais uma vez, são os homens e as mulheres da agricultura familiar que vão ter que fazer frente numa situação de maior vulnerabilidade para esses eventos. O governo do presidente Lula está ao lado da agricultura familiar e é por isso que nós temos uma série de medidas já previstas. Desde o início de 2023, voltou o Plano Safra da Agricultura Familiar, voltou a reforma agrária garantindo acesso à terra a mais de 250 mil famílias. Voltou programas de compras públicas, investindo nas famílias da agricultura familiar por meio do PA e do PNAE. Voltou o programa Mais Alimentos, que garante mecanização e tecnificação da agricultura familiar. Voltou a assistência técnica e extensão rural, olhando para as famílias que precisam de apoio para produzir. E a Embrapa passou a ter um comando claro que tem que olhar para a agricultura familiar pensando em tecnologias adaptadas. Sem dúvida, nós temos uma caminhada para ser feita, mas ela só vai ser feita porque a gente tem um governo comprometido com a agricultura familiar. Tem eventos climáticos, tem questões geopolíticas que afetam os custos de produção porque encarecem os nossos insumos, tem questões
políticas como imposição de tarifas aos produtos do Brasil, tem questões sobre os preços dos alimentos que têm sido pressionados em todo o mundo. Mas no Brasil, nós tiramos 24 milhões de pessoas da situação de fome e pobreza. É o melhor índice de insegurança alimentar da nossa história. Mais de 20 milhões de pessoas passaram a se alimentar com comida diversificada. E aí é o grande mérito da agricultura familiar. Esses 400 tipos de alimentos hoje chegam na mesa das famílias brasileiras. A gente está falando de uma comida diversificada e saudável que alimenta o nosso povo. Não só calorias, mas qualidade da alimentação. E conseguimos manter a inflação de alimentos pela primeira vez abaixo do IPCA geral. Enquanto o mundo inteiro... Então, eu quero dizer, nesse momento, agradecendo a possibilidade de estar aqui, aos nossos deputados e deputadas, que, sem dúvida, há muito para caminhar. Nós vamos continuar trabalhando com acesso à terra, vamos continuar fortalecendo a assistência técnica e extensão rural. Temos que pensar as questões para o enfrentamento aos desafios dos custos de produção e das questões climáticas, continuar amparando as famílias brasileiras com políticas públicas para adaptação. Agora, a gente vai fazer isso porque os homens e mulheres trabalham de forma firme, porque são dedicados, porque têm esforço, mas também porque tem um governo que está comprometido ao lado das famílias da agricultura familiar e ao lado das famílias brasileiras que querem comer esse alimento saudável. Vamos juntos, parabéns para os próximos 20 anos ao lado da agricultura familiar, fazendo com que muito mais avanços aconteçam e que a gente tenha muito mais para celebrar. Muito obrigada. Obrigado, ministra Fernanda. A gente enaltece o seu trabalho, da sua equipe. A gente sabe que ela é inclusiva, inclusive no crédito, na assistência técnica, óbvio que tem que melhorar. Então, estamos aí para lutar na frente. E, gente, nós temos uma audiência programada para as 11 aqui. Nós temos ainda 5 deputados inscritos. Eu vou dar 2 minutos para cada um, impreterivelmente. Eu espero que a gente consiga cumprir para não fugir do protocolo da casa. Infelizmente, é o pedido da mesa aqui, também o tema é relevante, mas temos que cumprir esse entendimento aqui. Obrigado. Deputado Bongas, com a palavra. 24 de julho de 2006. 24 de julho de 2006. Dia que o presidente Lula sanciona a lei da agricultura familiar. Parabéns, Luiz Couto, parabéns aos parlamentares, mas parabéns de forma muito especial, como disse aqui nossa querida ministra Fernanda Machiavelli, é opção política de um governo que faz com que a agricultura familiar saia do escanteio, saia daquele conceito preconceituoso do pequeno agricultor, lá na ponta, tipo um Jeca Tatu, sem política pública. Na época, ministro Miguel Rosseto, depois Guilherme Kassel, junto com as entidades, CONTAG, FETRAF e tantos movimentos sociais, construíram o que é o mais importante nesse país, valorizar quem produz comida, quem produz alimento, colocar crédito, colocar política pública, compras públicas, valorizar a mulher, o jovem, a permanência do jovem e o retorno do jovem ao campo. Nós não só queremos que ele permaneça com renda e qualidade, mas que ele possa retornar ao campo e poder desenvolver com alegria, com felicidade, a produção, gerando renda, gerando desenvolvimento dos municípios, dos territórios, nas regiões. É isso que significa agricultura familiar. E, na verdade, neste momento, nós estamos pelo Brasil, com o presidente Lula, referência no mundo do ponto de vista da agricultura familiar. A FAO reconhece isso, tiramos o Brasil do mapa da fome e queremos continuar estimulando quem produz comida. Por isso, eu me sinto muito feliz, ou como dirigente sindical, como deputado estadual e hoje como deputado federal, estar do lado certo da história. Estar do lado do presidente Lula, que reconstruiu, depois do golpe, o MDA, que o golpe destruiu. E nós voltamos a ter política pública de novo, com programas, com estrutura, com recursos, com apoio, para que quem produz alimento possa permanecer no campo e ajudar a desenvolver o Brasil com transição energética, com cada vez alimentos melhores e com renda para quem está lá na ponta produzindo. Este é o Brasil que dá certo e dá certo com a agricultura familiar. Viva os 20 anos da lei da agricultura familiar. Vida longa! Obrigado, Bongas, pela disciplina também. Agora, na sequência, o deputado Luiz Couto. Luiz Couto, acho que não está mais aqui. Deputado
Padre João. 2 minutos, por gentileza. Devido ao tempo, saudar aqui o presidente, né, o Marquinhos aqui, que é lá de Minas Gerais, e a nossa ministra Maquiavel, Fernanda, e a todos os agricultores e agricultores. Presidente, é muito importante, quando a gente olha para trás, a gente enxergar o ataque que sofreu também a agricultura familiar nesses 20 anos. E que foi com a retirada da presidenta Dilma. Foi com o golpe. E na mudança do governo, porque esvaziou as políticas e os programas. Então, agradecer nesses 20 anos o presidente Lula, deputada Érica, agradecer ao presidente Lula pela sensibilidade em ouvir as marchas das margaridas, ouvir o povo e construir com o povo políticas e programas que vêm empoderando as mulheres e a juventude. Nós não avançamos com a agricultura familiar sem investir de maneira específica nas mulheres e na juventude. O empoderamento das mulheres, com acesso à terra, ao território, à água, assistência técnica, condições de produzir, superar a burocracia de agregar valor à produção. Agregar valor, então, são as agroindústrias, Maquiavel, que nós vamos avançar empoderando as mulheres. A agroindústria familiar ainda está muito burocrática. Acho que nós temos muito que celebrar, é verdade. E todas essas ações foram no governo Lula. Olha, o investimento que teve para a agricultura familiar, os prefeitos que foram ingratos, deputada Érica, ingratos, todos os equipamentos que tem nos municípios todos do Brasil afora, foi ainda do PAC, do tempo da Dilma. Só agora com Lula que teve também essa retomada. Então, a gente celebra, mas ao mesmo tempo a gente mostra onde quer chegar. Nós somos os autores também que reformulamos toda a política da educação do campo, das águas e das florestas. E onde que temos que avançar ainda mais, né, na educação do campo? Aos homens, às mulheres, a nossa juventude, que resiste numa santa teimosia. Mas ainda é vergonhoso quando a gente tem trabalho escravo por falta de terra e território, tão ameaçado pela mineração, tão ameaçado pelo agronegócio. O agronegócio vem sufocando a agricultura familiar com os drones com agrotóxicos. Por isso, avançar no PRONARA, no Programa Nacional da Redução do Agrotóxico, é uma das formas fundamentais para a gente, de fato, garantir a esse projeto, a perspectiva das mulheres e juventudes no campo, mas com qualidade de vida e respeito à Mãe Terra e toda a biodiversidade. Parabéns a todas e todos, né, que vêm construindo e nessa teimosia santa, de certa forma, garantindo o pão, comida de verdade na mesa dos brasileiros do campo e da cidade. Parabéns a todas e todos. Obrigado, deputado João. Eu quero, enquanto o deputado Elton Welter vai à tribuna, saudar nosso querido deputado Orlando Silva, que está presente aqui também, junto com os demais parlamentares. Deputado Welter, eu só peço, como é a exigência aqui do regramento, que fique nos 2 minutos, por favor. Deputado Elton. Obrigado, isso mesmo. Senhor presidente Bom Gás, ao saudar a Vânia, saúdo todos da mesa, que ela representa a CONTAG, toda a representação, o Assis do Couto, que é autor da lei, conterano paranaense. Eu, como agricultor, que fiz um PRONAF no ano de 2017, financei estufas de morango. Hoje faço o PRONAMP, que subiu a renda. Eu tenho feito de tudo aqui nesse parlamento, junto com os movimentos, sindicatos, confederações e federações e Unicafs, cooperativas da reforma agrária e aquilo que permite e amplia a renda da agricultura familiar. Tenho articulado ações de DRS, Desenvolvimento Rural Sustentável, para capacitar as nossas cooperativas para elas ampliarem a sua renda e mais oportunidade para o nosso agricultor. Tenho desafiado as entidades representativas da agricultura familiar para que pautem esse congresso nas ações que são relevantes para fazer sucessão rural, para garantir oportunidade para mulheres e jovens do interior desse Brasilzão afora. Eu, como agricultor que sou, querida Érica, como agricultor familiar, tenho feito o possível
Fiz, por exemplo, um projeto sobre a questão do banco não tomar terra por intempéries, que é a alienação fiduciária que o Assis do Couto se referiu. Fiz um projeto também para criar o Fundo Nacional do Leite, que é inadmissível, que cada pouco tempo tem crise do leite e é onde se gera muito emprego e renda. Portanto, nós avançamos sim, ministra Machiavelli, mas nós precisamos avançar mais. Temos que fazer autocrítica também para a gente conseguir avançar mais nas políticas públicas. Portanto, a agenda da agricultura familiar é uma agenda que tem que ser tensionada cada vez mais para ajudar o nosso agricultor a ficar no campo, porque isso é relevante e é importante. Então, Assis do Couto, tem meu respeito, minha admiração, essa lei está aqui por causa... Finalizo, presidente, junto com as entidades representativas que estão aqui nessa mesa e a sua persistência, sua perseverança. Continue teimando, que nós também somos teimosos para melhorar as políticas públicas. Muita coisa avançou e tende a avançar muito mais, porque o Brasil é protagonista na expansão e produção de alimentos. Abraço, viva a agricultura familiar, viva os 20 anos dessa lei da agricultura familiar. Obrigado, Bongás. Obrigado. Enquanto o Rodrigo Hollenberg vai à tribuna, eu vou pedir a gentileza de combinarem com 1 minuto, tá? Porque nós temos 5 falas aqui, Érica Cocai, Fernando Mineiro e Orlando Silva. Então, se colaborarem, nós podemos, num minuto, passar a mensagem bem objetiva. Com a palavra, deputado Hollenberg. Depois, Érica Cocai. Muito obrigado, presidente Bongás, ministra Fernanda. Quero aqui cumprimentar todos os agricultores familiares que garantem alimento de qualidade na mesa dos brasileiros. Dizer que, como governador, tenho a honra de dizer que nós ampliamos muito a compra de alimentos da agricultura familiar. Inauguramos na SEASA o pavilhão da agricultura familiar e, recentemente, levamos ao Ministério da Educação a reivindicação, deputada Érica Cocai, que é muito justa. Aqui, no programa de aquisição de alimentos, como o Distrito Federal é município e é Estado, aqui nós precisamos dobrar o valor que o agricultor familiar pode vender da sua agricultura familiar para a merenda escolar. Isso foi muito bem recebido pela secretária do Ministério da Educação. Nós estamos aguardando o retorno formal, porque isso é extremamente importante para a geração de renda para os agricultores familiares do Distrito Federal. Nós continuamos acompanhando, nós apresentamos emendas para compras de equipamentos, para fortalecer o programa de aquisição de alimentos, o banco de alimentos do Distrito Federal, e quero aqui reiterar o meu compromisso com os agricultores familiares de todo o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Valeu, obrigado. Deputada Érica Cocai, por favor. E na próxima, Fernando Mineiro. Na sequência, depois, Orlando Silva. Nosso camarada Orlando Silva. Érica Cocai, por favor. Estamos aqui comemorando 20 anos da Lei da Agricultura Familiar, no governo Lula. E no governo Lula, que se inicia para tentar fazer ou fechar o ciclo de um período tão traumático da nossa história que vivenciamos no governo anterior, nós tivemos ainda mais o reforço da agricultura familiar. Aqui nós tivemos o aumento do percentual de compras públicas pela agricultura familiar, a partir da agricultura familiar. E tivemos uma série de políticas na perspectiva de fortalecermos quem põe o alimento na mesa do povo brasileiro, que são os agricultores e as agricultoras familiares. E, ao mesmo tempo, é quem emprega neste país. Por isso, nós estamos aqui para dizer que a agricultura familiar significa a construção de um Brasil soberano, o seu fortalecimento de um Brasil soberano e da própria democracia. Por isso, viva a agricultura familiar e viva Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado, deputada Érica Cocai. Fernando Mineiro, deputado pelo Rio Grande do Norte. Deputado Bongás, para a economia de tempo, eu vou cumprimentar aqui a ministra Fernanda e a presidenta Vânia, e cumprimentar todos da mesa e dizer da importância, né, desses dias, desses 20 anos, e também registrar que foi decisiva a volta do presidente Lula para voltar aos investimentos da agricultura familiar, porque há que se lembrar que de 2016 a 2022 nós tivemos quase nada da agricultura familiar, foi uma tragédia.
inclusive registrar a reconstrução do Ministério que teve à frente o deputado Paulo Teixeira, fez um belo trabalho, e agora com a ministra Fernanda dando continuidade e avançando. Então, eu quero aqui registrar a importância que é quem produz alimentos, que é, digamos assim, a principal tarefa, né, e o principal desafio do presidente Lula. Quem produz alimentos para o nosso povo é a agricultura familiar, e é preciso somar aqui e dizer em alto e bom tom que precisamos da agricultura familiar. Essa é a questão-chave dessa disputa central do desenvolvimento do Brasil. Isso, obrigado, deputado Mineiro. Agora, a última fala dessa nossa audiência, deputado Heitor Chu, é o Orlando Silva, que é pelo Estado de São Paulo, do PCdoB. Está contigo, deputado Orlando Silva. Bom dia, presidente. Me permita saudar a mesa, saudando a ministra Fernanda Machiavelli, e, ao fazer isso, celebrar os 20 anos dessa lei tão importante, que é uma das conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, fruto da experiência de um governo democrático do presidente Lula. É um marco legal, mas é mais que isso. É um dos instrumentos utilizados pelo nosso governo para valorizar quem trabalha, valorizar o trabalho, valorizar comida de verdade na mesa do povo do Brasil, e, ao mesmo tempo, é também um mecanismo que serviu para tirar o Brasil do mapa da fome. Essa é uma das maiores conquistas do presidente Lula. E quero saudar a Vânia, em nome dela, cumprimentar os trabalhadores e trabalhadoras que, de sol a sol, garantem a comida na mesa do povo brasileiro. Muito obrigado, Vânia, muito obrigado, ministra Fernanda, e saúdo o Bongás pelo comando, pela direção, pela celebração de um momento tão importante da vida do nosso país. Vamos à luta. Muito bem, deputado Orlando Silva, obrigado a todos e todas. Assim chegamos ao final, então, dessa nossa sessão solene, especial, dessa homenagem à Lei da Agricultura Familiar, que foi votada e aprovada nesse plenário, está em vigor há 20 anos, mudando a realidade da nossa agricultura familiar no Brasil. Muito obrigado, ministra, muito obrigado aos convidados. Quero agradecer de coração a cada um de vocês, e que a vida da nossa agricultura familiar seja de muita produção, de muita produtividade, mas também de condição de investirmos nas mulheres, na juventude, nesse povo que levanta cedo, que trabalha bastante e que sonha em ter dias cada vez melhores e mais abençoados. Um abraço fraterno a todos e quero convidá-los para uma fotografia oficial aqui e nós fazermos entrega de uma homenagem ao deputado Assis do Couto, autor dessa lei. Está encerrada a sessão.